Olá, campeões da saúde! Aqui no SN Saúde Natural, hoje vamos mergulhar num tema de vital importância, a maneira número 1 pela qual você pode estar destruindo o seu fígado todos os dias, muitas vezes sem sequer se dar conta. O fígado não é apenas um órgão acessório, ele é o laboratório central do corpo e o verdadeiro guardião da sua existência. Há uma curiosidade linguística interessante no inglês, onde a palavra para fígado é liver, cujas primeiras 4 letras formam a palavra live, viver. Isso não é coincidência. Serve como um lembrete poderoso de que, se você deseja viver com qualidade, deve priorizar a saúde hepática. Infelizmente, a realidade global mostra que muitas pessoas negligenciam este órgão até ser tarde demais. As doenças hepáticas e a insuficiência hepática aguda são causas significativas de mortalidade, responsáveis por cerca de 50 mil mortes anuais apenas nos Estados Unidos e atingindo a marca alarmante de 2 milhões de óbitos por ano em todo o mundo. O SN Saúde Natural alerta que, embora existam doenças virais e autoimunes, uma grande parte dessa destruição provém de hábitos diários invisíveis. Entender a importância crítica do fígado é o primeiro passo para parar de sobrecarregá-lo e começar a proteger o seu futuro. Aqui no SN Saúde Natural, acreditamos que para proteger o seu fígado, é fundamental compreender exatamente o que o está a atacar. Quando falamos sobre as causas que levam à falência deste órgão vital, é necessário dividir os fatores em duas categorias principais. Aquelas que são doenças ou condições médicas, muitas vezes fora do nosso controle total, e aquelas que são resultados diretos das nossas escolhas de estilo de vida. 1. Causas patológicas e doenças, fatores de menor controle. Existem condições médicas que impõem uma carga tremenda sobre o fígado. O SN Saúde Natural destaca, primeiramente, a hepatite viral. Esta é uma infecção que provoca uma inflamação crónica no fígado. Lembre-se que o sufixo "it" significa inflamação. Esta inflamação constante é um stress gigantesco para o órgão, forçando-o a trabalhar em sobrecarga contínua. Além das infecções virais, existem outras condições como a cicatrização dos ductos biliares, infecções parasitárias e hepatite autoimune. Nesta última, o próprio sistema imunitário do corpo ataca as células do fígado, gerando danos severos. Embora nestes casos possa haver um componente de má sorte ou predisposição genética, o SN Saúde Natural ressalta que o estilo de vida ainda desempenha um papel crucial. Comer alimentos nutritivos e reduzir o stress pode não curar a doença autoimune ou viral, mas ajuda o corpo a gerir a condição de forma muito mais eficaz. 2. A interseção metabólica. Diabetes e doenças cardiovasculares. É impossível listar as causas de danos hepáticos sem mencionar a doença cardiovascular e a diabetes tipo 2. Embora sejam frequentemente classificadas como doenças, nós preferimos encarar a diabetes tipo 2 quase inteiramente como uma consequência do estilo de vida. É uma doença metabólica que entope o fígado, causa inflamação sistémica e contribui para a maioria das outras patologias. Ao contrário de certas condições genéticas raras, você tem um controle imenso sobre estes fatores através da sua dieta e hábitos. 3. O estilo de vida moderno, fatores de autocontrole. Aqui entramos no território onde as suas escolhas diárias definem a saúde do seu fígado. Antigamente, o abuso de álcool era, de longe, a principal e quase única causa de cirrose e insuficiência hepática. Hoje, no entanto, o álcool é apenas um vilão entre muitos outros novos agressores. O perigo do açúcar e da frutose. O SN Saúde Natural alerta para um inimigo silencioso, a frutose. Quando consumimos açúcar branco, xarope de milho ou derivados de agave, 50% dessa composição é frutose. Diferente da glicose encontrada no arroz ou no pão, que também não são ideais em excesso, mas são metabolizados por todas as células, a frutose só pode ser metabolizada pelo fígado. O excesso de frutose é devastador e sobrecarrega o fígado da mesma forma que o álcool. Óleos de sementes processados, ômega 6. Outro fator que tem ganhado atenção crítica são os óleos vegetais industriais, como o óleo de soja, milho, cártamo e girassol. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo de óleo de soja chega a ultrapassar 40 litros por pessoa anualmente. Estes óleos são altamente processados e riquíssimos em ômega 6, o que desequilibra a proporção de ácidos gordos no corpo e coloca o organismo num estado inflamatório constante, afetando diretamente a saúde hepática. Abuso de drogas e tabagismo. O uso de drogas pesadas exige que o fígado realize um trabalho hercúleo de biotransformação para desintoxicar o sangue. Da mesma forma, o tabagismo é um agressor potente. Fumar rouba oxigênio ao corpo ao bloquear os glóbulos vermelhos, reduzindo a oxigenação celular e interferindo na função de cada célula, incluindo as do fígado. Em resumo, o SN Saúde Natural quer que você entenda que, embora existam fatores genéticos e infecciosos, a grande maioria da carga tóxica que destrói o fígado hoje provém do que escolhemos colocar dentro do nosso corpo, desde o açúcar oculto e os óleos inflamatórios até ao álcool e ao tabaco. Reconhecer estes agressores é o primeiro passo para parar o ciclo de destruição.
Para compreender verdadeiramente o que causa a insuficiência hepática e como podemos evitá-la, o SN Saúde Natural acredita que precisamos primeiro mergulhar profundamente no trabalho diário deste órgão extraordinário. Muitas vezes, pensamos no fígado apenas como um filtro passivo, mas a realidade é que ele é uma fábrica bioquímica incansável, responsável por mais de 500 reações químicas diferentes. É essa complexidade e a natureza multitarefa do fígado que o tornam tão suscetível à sobrecarga no mundo moderno. O grande laboratório de biotransformação, desintoxicação, a função mais conhecida, e talvez a mais crítica para a sobrevivência imediata, é o que chamamos de biotransformação ou desintoxicação. O fígado tem a tarefa monumental de identificar compostos nocivos que circulam no nosso sangue e neutralizá-los. O SN Saúde Natural explica este processo de forma simples. Muitas toxinas são solúveis em gordura, o que significa que tendem a ficar presas nos nossos tecidos. O fígado precisa de realizar uma série de passos químicos complexos para transformar essas toxinas em substâncias solúveis em água, permitindo que o corpo as expulse através da urina ou das fezes. Sem essa função, você não sobreviveria mais do que alguns dias ou até horas, pois o seu próprio lixo metabólico o envenenaria. Estas toxinas vêm de duas fontes. Toxinas internas, endógenas, subprodutos naturais do metabolismo celular que o corpo precisa descartar. Toxinas externas, exógenas, aqui reside o perigo moderno. Pesticidas, poluentes ambientais, metais pesados e aditivos químicos que ingerimos ou respiramos. 2. O gestor de hormonas e colesterol. O fígado não serve apenas para limpar lixo, ele é um regulador mestre. Ele participa ativamente na gestão do colesterol, quebrando o colesterol velho ou danificado e sintetizando novo colesterol, essencial para a produção de hormonas e integridade celular. Além disso, o SN Saúde Natural destaca uma função frequentemente esquecida, a regulação hormonal. Qualquer hormona que o seu corpo produz, como estrogênio, testosterona, cortisol, tem um tempo de vida útil. Após cumprir a sua função, ela deve ser desativada e eliminada pelo fígado. Se o fígado estiver ocupado demais com outras toxinas, ele pode falhar nesta tarefa, levando a uma acumulação de hormonas ativas no sangue, o que causa desequilíbrios hormonais severos. 3. Digestão e gestão de energia. Na digestão, o fígado produz bilis, um detergente biológico essencial para emulsionar e quebrar as gorduras que comemos, tornando-as absorvíveis. Sem um fígado saudável, a absorção de nutrientes vitais fica comprometida. Ele também atua como o gestor central de energia do corpo. O fígado processa todos os macronutrientes, gorduras, proteínas e hidratos de carbono. Ele serve como um reservatório de glicogênio, açúcar armazenado, libertando glicose na corrente sanguínea entre as refeições para manter os seus níveis de energia estáveis e o cérebro a funcionar. A verdadeira razão da sobrecarga, o dilema da simultaneidade. Agora, aqui está a chave para entender a destruição hepática, um conceito que o SN Saúde Natural quer que fique gravado na sua mente. Na medicina e nos livros de ciências, tendemos a estudar estas funções isoladamente, olhamos para a via de desintoxicação numa página e para a via do metabolismo do açúcar noutra. Isso cria a ilusão de que o fígado faz uma coisa de cada vez. A realidade é brutalmente diferente. O fígado tem de fazer tudo isto, ao mesmo tempo, o tempo todo. Imagina o fígado como um trabalhador de uma linha de montagem. O trabalho básico, metabolismo natural, resíduos internos, já ocupa uma parte significativa da sua capacidade. Quando adicionamos álcool, a linha de montagem acelera. Quando comemos excesso de frutose, adicionamos mais caixas à pilha. Quando tomamos medicamentos, a carga aumenta ainda mais. Quando respiramos poluição, o trabalho nunca para. O fígado não tem a opção de dizer: vou processar o Tylenol agora e deixo o metabolismo do estrogênio para a próxima semana. Ele tenta fazer tudo simultaneamente. Como qualquer sistema, o fígado tem um limite de recursos, um número limitado de células, de enzimas e de ATP, energia celular. Quando a soma de todas estas tarefas, o ganha NGCTH, ou carga corporal, excede a capacidade momentânea do fígado, atingimos um limiar crítico. É neste ponto que o fígado começa a falhar, as células hepáticas começam a morrer e a doença se instala. Não é apenas uma substância que causa o problema, é a tentativa heroica do fígado de lidar com o estilo de vida moderno, cheio de químicos artificiais, enquanto tenta manter as suas funções biológicas básicas. Entender esta simultaneidade é o segredo para proteger a sua saúde. No SN Saúde Natural, gostamos de utilizar conceitos visuais que transformam a maneira como você entende a sua saúde. Para compreender verdadeiramente por que o fígado falha e como prevenir isso, precisamos introduzir um dos conceitos mais esclarecedores que já utilizamos, a carga corporal, ou body burden. Muitas vezes, na medicina convencional, cometemos o erro de tentar isolar os problemas. Perguntamos: foi o copo de vinho? Foi o comprimido para a dor de cabeça? Foi o açúcar?
Mas o fígado não trabalha isoladamente. O segredo não está numa única causa, mas sim na acumulação de todas elas. Imagine a capacidade do seu fígado como um gráfico de barras empilhadas, onde cada fator de stress é um bloco adicionado à pilha. 1. A base da pilha, o fardo natural, inevitável. Na base desta pilha, temos aquilo que é biologicamente inevitável. O SN Saúde Natural chama a isto o custo de estar vivo. Resíduos metabólicos. Só pelo facto de comer, respirar e existir, as suas células produzem lixo. O metabolismo gera subprodutos que precisam de ser neutralizados. Hormonas endógenas. O seu corpo produz hormonas, como o estrogênio ou o cortisol, que, após serem usadas, tornam-se lixo que o fígado tem de processar. Estes dois elementos, resíduos metabólicos e hormonas internas, são os únicos fardos que os nossos antepassados tinham. O fígado humano evoluiu perfeitamente para lidar com esta carga base. Se vivêssemos num mundo puro e prístino, o trabalho do fígado terminaria aqui. 2. A zona de perigo, a carga moderna, acrescentada. O problema surge quando começamos a empilhar blocos que a natureza nunca planeou. Acima da base natural, adicionamos as camadas da vida moderna. Hormonas exógenas, estas vêm de fora. Estão presentes na carne de animais tratados com hormonas de crescimento, na água potável contaminada com resíduos farmacêuticos e até em plásticos que imitam estrogénios. Toxinas ambientais. O SN Saúde Natural alerta para a poluição industrial, metais pesados, pesticidas pulverizados nos alimentos e os químicos agressivos nos produtos de limpeza doméstica. Tudo isto são compostos estranhos que o fígado tem de identificar e desarmar. Álcool e frutose. O álcool é uma toxina direta. A frutose, especialmente a do xarope de milho e açúcar refinado, é algo que apenas o fígado consegue metabolizar. Quando consumidos frequentemente, tornam-se fardos pesados na nossa pilha. 3. O limiar de tolerância, threshold. Aqui está o ponto crucial. O seu fígado não é invencível. Ele possui um limiar de tolerância. Este limiar representa a quantidade máxima de recursos disponíveis, o número de células hepáticas funcionais, a quantidade de enzimas de desintoxicação e energia celular, ATP, disponível num determinado dia. Enquanto a pilha de carga corporal se mantiver abaixo deste limiar, você sente-se bem. O fígado consegue gerir o trabalho, limpar o sangue e regenerar-se. Mas, no momento em que a acumulação de resíduos naturais mais toxinas ambientais mais má alimentação excede esse limiar, entramos em falência. O fígado deixa de conseguir acompanhar o ritmo, as toxinas acumulam-se no sangue e as células hepáticas começam a morrer devido ao estresse oxidativo. 4. A gota de água e a variabilidade individual. É aqui que entra o perigo dos medicamentos, que discutiremos a seguir. Se a sua pilha de carga corporal já estiver a tocar no teto do seu limiar devido a uma dieta rica em açúcar e exposição a toxinas, tomar um simples comprimido para a dor pode ser a gota de água que faz o copo transbordar, empurrando-o para a insuficiência hepática aguda. Além disso, o SN Saúde Natural lembra que este teto, ou limiar, não é fixo. Num jovem saudável de 20 anos, o limiar é alto. Ele aguenta mais abusos. À medida que envelhecemos, ou se temos comorbilidades, obesidade, diabetes, ou uma genética menos favorável, o nosso limiar baixa drasticamente. Isso significa que a capacidade de 100% de uma pessoa mais velha ou doente é muito menor do que a de um jovem. Portanto, a mesma quantidade de carga, o mesmo comprimido ou a mesma sobremesa, que não afeta uma pessoa, pode ser devastadora para outra. Conclusão do conceito. A lição que queremos que leve hoje é que a maior destruição do fígado não vem de um único evento catastrófico, mas sim de não entender que tudo se acumula. Vivemos num mundo que mudou mais nos últimos 50 anos do que nos 50.000 anteriores. Adicionamos milhares de químicos artificiais à nossa rotina. Se não trabalharmos ativamente para reduzir esta carga, eliminando o que é supérfluo e tóxico, estamos constantemente a caminhar sobre a linha vermelha do nosso fígado. Entender o body burden é a chave para recuperar o controle da sua saúde. Chegamos agora ao ponto crítico desta discussão. Se o estilo de vida e a poluição enchem o copo da tolerância do seu fígado, os medicamentos são, frequentemente, a gota que faz o copo transbordar. Aqui no SN Saúde Natural, queremos desmistificar uma crença perigosa, a ideia de que medicamentos de venda livre, OTC, são inofensivos apenas porque não precisam de receita médica. A realidade é que, quando analisamos as causas de falência hepática súbita e aguda, a categoria farmacêutica ocupa o topo da lista. 1. O grande vilão oculto, acetaminofeno, paracetamol. Se tivéssemos de nomear o agente singular mais devastador para o fígado no mundo ocidental moderno, seria o acetaminofeno, conhecido em muitas regiões como paracetamol. Este é o ingrediente ativo do famoso Tylenol. É um facto chocante, mas que você precisa de saber: o acetaminofeno é a causa mais comum de insuficiência hepática aguda nos Estados Unidos.
O SN Saúde Natural destaca que a margem de segurança deste medicamento é estreita. Uma overdose de acetaminofeno tem o potencial aterrador de destruir metade das células do seu fígado em menos de uma semana. O verdadeiro perigo, no entanto, não reside apenas em tomar um comprimido de Tylenol conscientemente. O perigo é a omnipresença oculta desta droga. Muitas pessoas tentam evitar analgésicos diretos, mas não percebem que o acetaminofeno é um ingrediente escondido em centenas de outros produtos farmacêuticos comuns. Ele está presente em medicamentos para constipações e gripes, como o NY-Kill e Dayquil. Medicamentos para dores de cabeça intensas, como o Excedrin. Remédios para alívio estomacal e sintomas de gripe, como o Alka-Seltzer Plus. Expectorantes e remédios para a tosse, como Mucinex e Robitussin. O cenário catastrófico típico acontece assim: você está constipado e com dores no corpo. Toma um Tylenol para a dor de cabeça. Depois, toma um xarope para a tosse. À noite, toma um medicamento para dormir e aliviar a gripe. Sem saber, você triplicou a dose de acetaminofeno, bombardeando o fígado com uma carga tóxica maciça num curto espaço de tempo. Como o seu fígado já estava ocupado a lidar com a sua carga corporal habitual, dieta, poluição, stress, esta dose extra empurra-o para a falência total. 2. Os anti-inflamatórios não esteroides, AINES. Se o acetaminofeno é o rei da toxicidade hepática, os seus primos não ficam muito atrás em termos de impacto sistémico. Estamos a falar do ibuprofeno, encontrado no Advil e Motrin, do naproxeno, encontrado no Aleve, e da velha e conhecida aspirina. Muitas vezes, estes medicamentos são associados a problemas estomacais, e com razão. Eles são notórios por causar gastrite, úlceras e o que chamamos de intestino permeável, leaky gut. Mas o SN Saúde Natural alerta: só porque o dano principal é no estômago, não significa que o fígado esteja seguro. Primeiro, o fígado ainda tem de metabolizar e quebrar estes químicos. Eles continuam a ser um fardo na pilha de stress do órgão. Segundo, ao causar a inflamação intestinal, estes medicamentos permitem que mais toxinas e bactérias atravessem a barreira intestinal e entrem na corrente sanguínea, indo diretamente para o fígado para serem filtradas. Ou seja, eles aumentam a carga de trabalho do fígado de forma indireta e direta. A combinação é fatal. Se você toma ibuprofeno para uma dor, enquanto bebe álcool ou consome uma dieta rica em açúcar e óleos vegetais, está a criar uma tempestade perfeita química dentro do seu corpo. 3. A ilusão da segurança. O maior erro que vemos aqui no SN Saúde Natural é a complacência. Existe uma mentalidade de que, se vendem isto no supermercado ou na farmácia por alguns dólares, não pode ser assim tão mau. Esta mentalidade é perigosa. Os medicamentos são ferramentas poderosas, mas são também toxinas sintéticas que exigem recursos imensos do corpo para serem neutralizadas. O fígado não distingue entre uma droga recreativa e legal e um medicamento de farmácia. Para ele, ambos são compostos químicos estranhos que precisam de ser transformados e expulsos. Conclusão desta secção. Portanto, o inimigo número 1 não é apenas o comprimido em si, mas a nossa utilização descuidada dele em cima de um sistema já sobrecarregado. O conselho do SN Saúde Natural é claro: trate todos os medicamentos com extremo respeito e cautela. Utilize-os apenas quando forem absolutamente necessários e nunca como uma solução trivial para o desconforto diário. Antes de tomar qualquer coisa, leia o rótulo. Verifique se contém acetaminofeno. Lembre-se do gráfico da carga corporal e pergunte-se: será que o meu fígado tem espaço para processar isto hoje? Proteger o seu fígado da toxicidade medicamentosa é uma das ações mais decisivas que pode tomar para garantir a sua longevidade. Após discutirmos os perigos e as ameaças ocultas, o SN Saúde Natural traz uma notícia extraordinariamente positiva: o seu corpo está do seu lado. De todos os órgãos do corpo humano, o fígado detém o título de campeão absoluto da regeneração. Ele possui uma resiliência biológica quase mágica. Estudos mostram que, mesmo que você perca ou danifique até 50% das suas células hepáticas, seja por uma overdose de acetaminofeno ou por anos de maus hábitos, o fígado tem a capacidade de crescer novamente e restaurar-se. No entanto, esta recuperação não acontece no vácuo. O SN Saúde Natural ressalta que, para que a cura ocorra, é necessário parar o ataque. Se a pessoa for geralmente saudável e não tiver outras comorbilidades graves a bloquear o processo, ao removermos os agentes agressores, o álcool, o excesso de frutose e os medicamentos desnecessários, o fígado pode regenerar-se quase completamente num período de cerca de um mês. Após esse tempo, muitas vezes não restam sinais visíveis do dano anterior. A lição final: entender a mudança do mundo. Para concluir, queremos que leve consigo uma reflexão profunda. A maneira absoluta número 1 de destruir o seu fígado não é um alimento específico, mas sim a ignorância sobre a acumulação de toxinas.
Precisamos de olhar para o gráfico da carga corporal e perceber a diferença fundamental entre nós e os nossos antepassados. Os nossos antepassados lidavam apenas com a zona verde do gráfico, os resíduos metabólicos naturais e as hormonas internas. Eles não tinham a zona vermelha, a avalanche de químicos artificiais, pesticidas, plásticos, xaropes de milho e fármacos sintéticos. O mundo mudou mais nos últimos 50 anos do que nos 50.000 anteriores, mas a nossa biologia permaneceu a mesma. O maior erro que podemos cometer é assumir que o nosso corpo consegue lidar infinitamente com esta nova carga industrial. A verdadeira saúde, segundo a filosofia do SN Saúde Natural, não se alcança adicionando mais coisas, mais remédios, mais suplementos, mas sim subtraindo o que é prejudicial. O segredo é limpar o seu estilo de vida e eliminar os fatores artificiais para manter a sua carga corporal total abaixo do limiar de tolerância do fígado. Ao proteger o seu fígado dessa sobrecarga invisível, você não está apenas a evitar doenças, está a garantir a vitalidade necessária para viver plenamente. Se você deseja dominar a sua saúde e entender como o seu corpo realmente funciona, continue conosco nesta jornada de descoberta e prevenção.